Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. E nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria que triunfa no meio das provas, das adversidades, em meio aos desafios que nós enfrentamos hoje. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Filipenses e considerar uma coisa muito importante que Paulo traz para os filipenses e que pode ser também para nós uma lição muito preciosa, que é a unidade espiritual da igreja, que deve ser preservada com diligência. Agora, o que Paulo diz para nós, aqui no início desse capítulo, que nós vamos ler capítulo 2, versículos de 1 a 4, que a unidade, no corpo de Cristo é gerada pela humildade. Porque a palavra de Deus diz para nós que nós devemos ser humildes, considerar os outros superiores a nós mesmos. Então aqui Paulo traz algo muito importante para nós. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação ou alguma exortação de amor ou alguma comunhão no Espírito ou alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então aqui essa carta de Paulo, a uma igreja, a um rebanho, a uma noiva, ele traz para nós essa ideia, da família de Deus. A família de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, foram lavados no sangue do Cordeiro. E essa unidade, ela é construída sobre o fundamento da verdade. Então, a unidade espiritual da igreja, e a igreja, nós sabemos que a igreja somos nós, precisa ser preservada com muita diligência. O perigo que estava ameaçando a igreja de Filipos ainda ameaça todas as igrejas saudáveis, e é a desunião. Os negócios internos da igreja não iam bem tão bem quanto os negócios externos. Havia alguns transtornos ali. Então Paulo exorta a igreja de Filipos a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como ele já exortara a igreja de Éfeso também sobre este assunto. Então Paulo ele recorre a esse tema depois de abordar no capítulo anterior, lá no 1:27, ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito e lutando unânimes pela fé evangélica. Então olha só que coisa importante nós entendermos isso. Paulo, ele fala, que ninguém pode destruir o fato de que pessoas que creram em Cristo foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito, foram seladas pelo Espírito e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito, são um em Cristo Jesus, são um. No entanto, essas mesmas pessoas podem quebrar esta comunhão com os membros de uma família. Em vez de viverem em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. Quando os crentes vivem brigando e falando mal uns dos outros, isso é lamentável, é vergonhoso diante do mundo.
Essa atitude, ela desonra a Cristo e a própria igreja, o corpo de Cristo. Então Paulo faz uma transição dos inimigos externos, que ele fala lá no 1:28, que ele fala assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então, mas havia também os perigos internos, que é o que Paulo fala aqui então no capítulo 2, de 1-4, que nós lemos, né? Então Paulo, ele está aqui falando, né, deixando essa exortação por causa da ameaça, né, de um mundo hostil, para tratar de um problema igualmente ameaçador, que era a comunidade se dividindo. Paulo, então, ele alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal que venha, né, de fora da igreja. Assim, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora. Também é preciso nós nos acautelarmos contra o perigo de estarmos provocando, por meio de divisões, dissensões, ciúmes, de reclamações e murmurações, causar divisões internas, né? Então Paulo, ele está trazendo essa exortação, ele está trazendo porque é importante que cada um de nós entenda essa experiência dos filipenses. Ela também pode ser uma experiência para nós. Então, quando a gente ouve aqui os ensinos, né, do apóstolo Paulo sobre esse tema fundamental para a Igreja de Cristo em todos os tempos, ele fala que o alicerce, né, da igreja, ela é a unidade. Paulo, então, exorta a igreja nessa questão de viver em unidade cristã, né, da base doutrinária. Então, há 4 pilares que sustentam a unidade cristã, né? E eles não foram criados pela igreja, não, amados. Foram criados, são dádivas de Deus à igreja. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? A obra da Trindade, que é o alicerce da unidade. Então, os crentes que estão em Cristo devem experimentar a realidade do amor, né, de Deus pela ação do Espírito Santo que se derrama sobre nós. Então, Paulo aqui está apelando aos filipenses por meio da sua mais profunda experiência como cristão, para que eles preservem a paz e a unidade. Então, ele fala sobre isso, ele exorta sobre isso, né? Então, a harmonia, o amor, a consolação de amor que ele fala, os entranháveis afetos e misericórdias são subjetivos para sentimentos interiores que devem nos inspirar para que a gente mantenha a unidade. E ela começa onde? Dentro do nosso coração. Trabalhar em unidade, né? Para o corpo de Cristo. Então, ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus irmãos, falando mal dos seus irmãos, murmurando contra os seus irmãos. Então, as consolações de amor, né? Então, ele fala que o amor de Cristo pela igreja é aquilo que Paulo está ali falando, né? Pedindo que isso ande, que seja a motivação do coração, o amor que o Senhor deu à igreja, possa nutrir o seu povo e impedir e levá-lo, então, a viver dignamente. Então, é muito importante que a gente leve esse amor, suportando uns aos outros. O amor nos leva a perdoar também uns aos outros. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e seus semelhantes algo impossível, porque destruíram suas vidas o amor. Então aqui há um alerta muito importante, a comunhão do Espírito, né?
Então o Espírito Santo é quem produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o nosso próximo. É o Espírito de Deus que nos une a Deus e ao próximo de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus semelhantes dá prova de não possuir esse dom, de ter habitação do Espírito, porque só há um Espírito e um só corpo. Então facções e divisões não têm lugar no corpo de Cristo, porque o próprio Espírito Santo, ele é o princípio unificador da igreja. Então, amados, isso é muito importante a gente guardar em nosso coração. O Espírito Santo trabalha na vida do crente para produzir o fruto do Espírito. Então, nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo e cuidarmos, né, dos perigos que podem impedir a unidade, e que a gente não faça parte disso, né, do partidarismo, nada dessas coisas, das coisas mesquinhas às vezes que nós vemos por aí. Amados, que Deus abençoe você e olhe o seu coração, a motivação do seu coração é a unidade da igreja. Então nós precisamos trabalhar em unidade, e ele fala que o maior perigo aqui é quando nós cuidamos só dos nossos próprios interesses e não cuidamos dos interesses dos outros, né? Então, que nós possamos refletir e pensar sobre isso, o imperativo, né? É imperativo nós estarmos sempre buscando a unidade do corpo com os nossos irmãos, né? Para que a nossa família se complete e que a alegria do Senhor seja a força da família de Deus. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.